Olá, boa noite. Eu me chamo Maria Helena, sou aluna da UFPB Virtual e estou aqui hoje para falar sobre uma doença chamada sífilis. Bom, a sífilis, ela é uma doença, ela é causada por uma bactéria chamada Treponema pallidum, que é um micro-organismo que ele é desprovido de membrana celular, muito fino, com extremidades afiliadas, possui movimentos de rotação, flexão, contração, assim como também de translação. Essa bactéria apresenta flagelo, que se inicia na extremidade distal da bactéria e encontra-se junto à camada externa ao longo do eixo longitudinal. Normalmente, produz-se por fissão transversal a cada 30 horas. E os micro-organismos eles podem parecer aderidos um ao outro por algum tempo. Então, não é visível essa bactéria a microscópio óptico, exceto quando ele é atingido pela técnica de impregnação por corante com sais de prata, né? Então, a sífilis ela é uma doença infectocontagiosa, ou seja, ela é contagiosa, ela se transmite, ela é transmissível através da relação sexual, ela é causada por essa bactéria, que pode também ser transmitida verticalmente, ou seja, da mãe para o feto, né? Também como pode ocorrer por transfusão de sangue, quando o sangue está contaminado. Se não for tratada precocemente, essa doença pode comprometer vários órgãos, como olhos, pele, coração, cérebro e o sistema nervoso, né? Então, a sífilis, ela se desenvolve em vários estágios. E se os sintomas, os sintomas elas variam conforme a doença ela evolui. Os sintomas, portanto, que podem seguir ou não uma ordem determinada, geralmente a doença ela evolui pelos seguintes estágios, que são primários, secundários, latentes e terciários, certo? Então, vamos estar falando um pouquinho sobre cada um deles. Por exemplo, a sífilis primária, ela é o primeiro estágio, quando ela está no primeiro estágio. Ela, cerca de 2 a 3 semanas após o contágio, né, forma-se feridas indolores, que são chamadas de cacos, no local da infecção. Mas não é possível observar as feridas ou qualquer outro sintoma, visto que se as feridas estiverem situadas no reto ou no colo do útero, né, como acontece. Essas feridas ela desaparecem de 4 a 6 semanas depois, mesmo sem tratamento. E a bactéria ela se torna dormente, inativa no organismo nesse estágio, mas ela continua lá, né, no organismo do ser humano. Tem a sífilis secundária. A sífilis secundária ela acontece cerca de 2 a 8 semanas após o ferimento, as primeiras feridas se formarem. Aproximadamente 33% daqueles que não tratam a sífilis no primeiro estágio desenvolve o segundo estágio, né? O paciente ele pode apresentar no segundo estágio, né, a sífilis secundária. Ele pode apresentar febre, dor de garganta, dificuldade para deglutir, e esses sintomas geralmente somem também sem tratamento. E mais uma vez a bactéria ela continua lá no organismo do ser humano. Fica inativa no organismo, mas ela continua lá. A sífilis latente. Esse é o período correspondente ao estágio inativo do sífilis, em que não há sintomas. Esse estágio ele pode perdurar por anos sem que a pessoa sinta nada, para ver como é perigosa essa doença. Porque a doença ela pode nunca mais se manifestar no organismo, mas possa ser também que ela se desenvolva para o próximo estágio, que é o estágio terciário, e o mais grave de todos, porque é o último estágio.
O estágio terciário, que é o estágio final da sífilis, a infecção já tem se espalhado para todas as áreas, como cérebro, sistema nervoso, pele, ossos, articulações, olhos, artérias, fígados e até mesmo para o coração. Então, aproximadamente de 15 a 30% das pessoas infectadas, elas não tratadas, elas desenvolvem o contágio terciário, o estágio terciário dessa doença, né? Então, é como a gente viu, primeiro e segundo estágio desaparecem os sintomas, mas a bactéria fica lá inativa, guardadinha. Então, quando ela reaparece, ela já tem se espalhado por todo o organismo. Então, a sífilis congênita, ela pode ser congênita, porque a mãe infectada transmite a doença para o bebê, né? Então, seja durante a gravidez, por meio da placenta, ou seja na hora do parto, né? A maioria dos bebês que nascem infectados e não apresentam nenhum sintomas da doença. No entanto, alguns podem apresentar rachadura nas palmas das mãos, na sola dos pés. Mais tarde, a criança pode desenvolver sintomas mais graves, como surdez, deformidade nos dentes, certo? Então, o conhecimento acerca dessa doença, ele ainda é relativa e bem conhecida. No caso, porém, os fatores de virulência da bactéria não são, né? Então, surgiram, no entanto, algumas evidências como a ação da antifagocitária, que é proporcionada pela ação do ácido e do sulfato de controitina, né? Que é presente na cápsula dessa bactéria, que causa sífilis. Então, a facilitação da passagem da bactéria para o espaço extracelulares proporcionado pela ação da enzima, ela é sintetizada pela própria bactéria, estando associada a esse processo os eventos trombolísticos e obstrução vascular produzindo necrose. Então, devido ser uma doença que é transmissível, causada numa DST, então a única forma da gente estar se protegendo contra ela, né, contra esse contágio, é na prevenção, na relação sexual, tem uma prevenção.